sociedade brasileira, cada vez mais, está sedenta por busca de valores, porque muitos deles se perderam ao longo do tempo, ao longo da história. E uma das referências no Brasil de valores é exatamente o Exército Brasileiro. Nosso personagem hoje é o comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas, aqui de Cruz Alta. Aliás, uma escola agora guindada à categoria e reconhecida como escola de nível superior na área militar. E o comandante, coronel Heron Salomão Cardoso Angelim. Coronel, a que se deve e qual é a sua avaliação da sociedade hoje ter esta busca de valores e muitas vezes enxerga exatamente no Exército como uma válvula de escape ou então talvez como um último recurso, uma última possibilidade de ver ali a chance de resgatar coisas que nós perdemos? Veríssimo, eu penso o seguinte, que o Exército de ontem, de hoje e sempre terá os mesmos valores. Os valores que o Exército defendeu na época do Império, do início da República, da consolidação da República, na redemocratização do país, são os mesmos. Então, eu acho que é justamente a sociedade, devido a essa mutação que vem ocorrendo ao longo dos anos, de valores que são caros, né? Ela enxerga nas Forças Armadas, e em particular no Exército Brasileiro, o grande guardião de valores, né? Porque o que a gente cultua no nosso dia a dia, seja do Oiapoque ao Chuí, né? De Corumbá, Rio de Janeiro, dentro dos quartéis, os nossos valores são os mesmos. Desde que eu entrei com 15 anos no Exército Brasileiro, eu não vejo nenhuma mutação de valor, coisa que a sociedade ocorre, né? Então eu acho que a população, a sociedade brasileira, acaba enxergando as Forças Armadas como o grande guardião de todos esses valores. É por isso que existe essa busca, né, no momentos de crise, a olhar para quem? Aí volta o seu olhar para o Exército Brasileiro. Agora, como é que o senhor administra isso em todos os ambientes que o senhor frequenta e onde vai? Todo mundo pergunta, por que o Exército não assume esse negócio todo? Como é que se transita diante dessas expectativas todas? Olha, Veríssimo, e isso aí realmente você tem razão. Onde eu chego, né, ou as pessoas já me conhecem, né, ou passam a me conhecer e, é militar, vem cá, quando é que isso vai acontecer? A gente primeiro busca orientação sempre do nosso comandante, né? O Exército Brasileiro, ele tem que ser um fator de estabilidade. A atuação dele tem que ser legítima. Então, é isso que eu procuro passar para as pessoas. As Forças Armadas, de forma alguma, vão atuar fora dos preceitos legais que regem a sociedade brasileira. Então não adianta aquela sede de, vem cá, vocês vão fazer o quê agora? Nós vamos fazer aquilo que está previsto na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, ponto. E é isso, e é essa orientação do nosso comandante, e é isso que nós vamos fazer. O senhor acha que as pessoas talvez não saibam exatamente em algum momento, e por expressar essas vontades de que o Exército tenha um papel político mais relevante no país, as pessoas talvez, ou a sociedade não entenda ou não compreenda exatamente o papel do Exército no contexto hoje? Existe a questão de não compreender o papel, mas também existe aquela vontade de resolver as mazelas que nós temos. Sim. Só que o fazer caminho... atalhos. Exato. Mas o caminho de resolver os nossos problemas não passa por nenhum tipo de atuação ilegal e indevida, né? Passa pelos instrumentos que estão previstos na nossa Constituição Federal. Uhum. Né?
Claro. E ainda voltando na questão dos valores, por exemplo, o Brasil hoje, o Rio Grande do Sul especialmente, vive esta crise na educação de uma forma absurda, né? Nós estamos fechando escolas, cada vez menos alunos, um grau da incapacidade de compreensão de conceitos e de outras questões cada vez mais crescente, no sentido do despreparo do nosso jovem, do nosso aluno e, por consequência, da sociedade. O Exército talvez caminhe um pouco na contramão disto, porque tem investido muito na questão educacional dentro né, do intramuros, enfim. Como é que se convive com essa contradição? Olha, Veríssimo, o Exército Brasileiro ele tem a sua linha de ensino militar bélica, né? E o Exército Brasileiro ele passa por um processo de transformação. E um dos vetores dessa transformação do Exército Brasileiro é o ensino, né? Nós não consideramos, né, o Exército Brasileiro não considera um processo de transformação sem a devida valorização dos seus recursos humanos. E o ensino tem uma parcela para a gente fundamental nesse processo. Não é de hoje que o ensino no Exército Brasileiro, eu diria que ele é destaque no cenário nacional, né? O que a gente vê, né, o que a gente procura, fazendo um paralelo com o civil, porque nós temos a linha de ensino militar bélica, que são as escolas militares, mas nós também temos os colégios militares. Esses colégios militares, eles se baseiam naquilo que o Ministério da Educação e Cultura determina para o ensino regular no Brasil. O ensino regular. Agora, como é que para o colégio militar as coisas funcionam e muitas vezes, porque o colégio militar é um setor público também do ensino. Sim. É uma escola pública. Escola pública. E como é que uma escola pública, municipal, estadual, federal, ela não caminha da mesma forma? Eu volto na questão de valores. Tá? Na questão de valores, na questão de valorização do profissional da educação, né? Na questão do preparo pedagógico, a nossa preocupação com a preparação pedagógica dos nossos professores, né? Então, para você ter uma ideia, todo ano, em todos os estabelecimentos de ensino do Exército Brasileiro, nós começamos um ano com estágio de atualização pedagógica, onde nós buscamos as melhores práticas que estão sendo desenvolvidas no país, buscamos colocar isso em prática e temos aí estabelecimento de ensino militar de nível altíssimo, Instituto Militar de Engenharia, nossos colégios militares, vou citar a aeronáutica, o ITA, né? Então, eu acho que a questão que eu vejo principal é valorização do profissional, preparação do profissional e a questão também de valores. Claro. Né? Isso aí eu acho que é fundamental para que a educação do militar dê certo e talvez a educação no meio civil precise aí desse algo mais. O senhor acha que o próprio ensino, a sociedade de hoje, tem que voltar a conhecer e também a cultuar os valores pátrios, coisas que todo mundo aí questiona e lamenta que se perdeu? Veríssimo, eu lembro que quando nós éramos mais jovens, isso tem algum tempo, né? Eu tinha educação moral e cívica na escola. Não estou falando de escola militar, não, porque eu fui para a escola militar já no antigo 2º grau, que hoje é ensino médio. A moral e cívica às vezes dá uma conotação de uma certa forma ideológica, de direcionamento. Mas tínhamos educação moral e cívica, tínhamos Organização Social e Política do Brasil, o SPB. Tínhamos Estudo dos Problemas Brasileiros. Sim, tá? Como disciplina regular. Como disciplina regular. Hoje em dia você não tem mais isso. O que você tem hoje em dia, e aí não vai nenhuma crítica a determinada instituição, porque eu não conheço profundamente, mas uma determinada universidade federal de renome no país criou uma disciplina sobre o golpe que ocorreu em 2016. Universidade de Brasília. Isso é disciplina?
Isso não estaria no debate dentro de história, Claro. dentro de... É apenas um recorte de... Exatamente. Então, qual é o peso ideológico hoje em dia na educação? Eu acho que a sociedade tem que se perguntar e responder. Claro. Queremos esse tipo de educação no país ou queremos realmente uma educação que vai elevar o nível do cidadão brasileiro para ele se tornar um cidadão consciente das suas obrigações, consciente dos seus direitos, para cobrar do nosso nível político aquilo que deve ser cobrado? Há uma contaminação na educação nesse sentido? Dessas ideologias todas, na sua avaliação? Olha, eu não tenho dúvida. Eu acho que hoje em dia, infelizmente, as nossas universidades, a nossa educação de uma maneira geral, ela é contaminada ideologicamente. Isso eu não tenho dúvida. Você forma um cidadão não para debater. Você forma um cidadão com um determinado conhecimento que foi imposto por aquela universidade, por aquele colégio, para ele defender aquele ponto de vista. Mas ele não tem condições de debater. Agora, o senhor teve uma experiência na China. Tive. O senhor esteve lá na China, que é exatamente isso. Tem todo um aspecto ideológico muito forte, ligado inclusive às esquerdas do Brasil, aquela coisa toda, né, um comunismo capitalista, essa situação toda. Enfim, como é que o senhor traz esta experiência da China aplicando, inclusive na sua atividade como comandante de uma unidade de educação militar no Brasil? Eu gostaria que todos esses nossos políticos ou defensores aí de uma ideologia mais à esquerda fossem visitar a China, viu? E tivesse a experiência de morar 6 meses lá e saísse pelas ruas com seus cartazes aqui que saem, né? E vamos ver o que é que o governo chinês iria fazer em relação a isso. Mas com relação à China, a grande experiência que eu trouxe de lá, eu achei a China um país fantástico. Fantástico. Fantástico em que sentido? É uma cultura de 5.000 anos. Né? De valores absolutamente consolidados. Exatamente. Tá? E outra coisa, Veríssimo, a questão temporal para o chinês é muito relativa. Então eles têm muito cara a questão, por exemplo, de Taiwan. Né? E aí, num determinado momento de um simpósio que nós fizemos sobre o mar oriental da China, foi levantada a questão de Taiwan. E a resposta do militar chinês foi o seguinte: não, se Taiwan mantiver o status quo, ou seja, a condição atual, né, que ele se encontra, né, nós não faremos nenhum tipo de intervenção militar. Né? Entretanto, se houver uma mudança desse status quo, nós pensamos sim em fazer uma intervenção militar em Taiwan. E aí um companheiro latino, né, porque o meu curso era um curso com os latinos, era um curso, apesar de ser na China, era um curso em espanhol, o companheiro latino pegou assim: mas quanto tempo vocês esperam essa solução? Aí ele virou para o companheiro latino e falou: nós temos 5.000 anos de história, tivemos invasões dos mongóis, tivemos a China dividida em vários reinos e continuamos aqui. Ou seja, né, é uma virtude que eles adquiriram. Né? Claro. Então a paciência... A dimensão de tempo é diferente. É diferente da gente. A gente quer a solução para amanhã. Né? E a gente sabe que não é assim. Você, para mudar a educação no Brasil hoje, né, para daqui a 10 anos, você tem que começar hoje. Você está atrasado já. Porque a geração que você está formando aqui agora, com esse nosso nível aqui, é a geração que daqui a 10, 15 anos vai estar decidindo o destino do país, numa faculdade. Estou falando de faculdade. Claro. Né? Então, essa questão temporal, ela é muito importante. Perfeito. Tá? A China foi um espetáculo, Veríssimo. Daria ali mais uns programas desse aqui, mais várias horas. Várias horas para a gente conversar sobre a China, de viu? experiência da China, pois é. Agora, comandante, e esse menino, esse jovem que entra no quartel e não sabe cantar o hino, como é que ele fica, enfim, de pós-quartel, como influenciador da sociedade?
Olha, Veríssimo, eu digo que um dos grandes objetivos nossos... Não, e cantar o hino é uma coisa básica, né? Deveria chegar lá sabendo, diria, né? Eu diria que cantar o hino a gente tem que aprender lá no primário, lá na escolinha, lá da... Não é no quartel que tem que aprender. Não, não é no quartel, mas mas no quartel... Mas hoje acontece hoje em isso. dia acontece, eles acabam aprendendo no quartel. Mas é uma grande preocupação que eu falo para os militares que vão lá prestar o serviço militar inicial e até o militar que depois permanece como engajado, que a gente chama de efetivo profissional, é a formação do cidadão brasileiro. Não interessa para eles aquele conhecimento, armamento, isso para eles é um conhecimento que vai se perder ao longo dos anos. O que interessa para a gente é que eles saiam dali com alguns valores consolidados. Patriotismo, camaradagem, responsabilidade. A gente quer um cidadão, tá, na mais profunda acepção dessa palavra. Um brasileiro que verdadeiramente saiba exercer a cidadania no meio civil. Porque essa separação que muitas vezes eu escuto e me dá um arrepio de, não, a sociedade civil. Não existe sociedade civil. Existe a sociedade. Existe sociedade. Todos nós somos sociedade. Existe o meio militar e o meio civil da sociedade. Então o que nós queremos é isso, é formar cidadãos cônscios, conscientes, tá, daquilo que é direito, daquilo que é dever. Porque, infelizmente, hoje em dia, o que a gente escuta muito é o meu direito. Mas você já se perguntou qual o teu dever, primeiro? Claro. Nós somos uma sociedade dicotômica, né? Permanentemente estamos fazendo essas dicotomias e separações. Nessa perspectiva, comandante, não seria o caso, por exemplo, do Exército aumentar as suas escolas? Nós já fazemos um esforço muito grande, viu, Veríssimo? Nós temos hoje colégios militares distribuídos em praticamente todos os comandos militares do Exército. Tá? O último que nós abrimos foi em 2016, a partir do mês de 2016, foi o Colégio Militar de Belém. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 2 colégios militares. No Comando Militar do Sul, que envolve Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos 3 colégios militares. Curitiba, Porto Alegre e Santa Maria. Tá? Então isso demanda para a gente um esforço muito grande, porque a gente acaba desviando militares da atividade fim para uma atividade meio. O caminho não é, muito pessoal fala em militarização dos colégios, mas eu vou mudar esse termo. Não é você transformar os colégios em colégios militares. É você pegar o modelo que é empregado num colégio militar e transplantar isso para o meio civil. Né? Agora, para isso, é aquilo que eu te falei, você tem que valorizar o profissional, porque a educação do colégio militar é uma educação integral. O aluno entra de manhã, ele vai sair só no final da tarde. Ele não fica lá brincando, não. Ele cumpre uma carga horária extensa. A disciplina do colégio militar é algo que realmente o aluno ele sente, porque muitos vêm do meio civil. Então, quando ele chega ali, né, e não é nada de absurdo, não. É você cobrar, a pessoa estar bem fardada, né, um uniforme correto, você respeitar o professor na sala de aula. Quando o professor entra, a turma levanta para o mestre. Né? Ainda se faz isso nas escolas militares? Todas as nossas escolas militares, quando o instrutor entra na sala de aula, o aluno se levanta, não como submissão, né, mas como respeito àquele mestre que está vindo prestar o seu serviço, veio servir, né, veio dar o seu melhor para aquele aluno. Nesse sentido, não tem a relativização das questões, por exemplo, hoje a gente se diz quando tem um compromisso 8 horas, e se chega a 8h15, 8h20, se aceita isto. Quando nós temos nas estradas
velocidade 80, mas a própria lei permite que você transgrida, tem uma margem de transgressão. Você pode passar aí, né, algo mais do que os 80 e ainda assim não é punido. Ou seja, quando deveria ser 80, a partir dali tem uma punição. E toda essa relativização de valores, também dentro de uma ideia de garantismo, a educação militar está também na contramão disso? Nos colégios militares, a gente tem que entender que o jovem é um jovem em formação. É o jovem em formação, tá? Então, as regras são rígidas e devem ser seguidas. Agora, entendendo a questão pedagógica do aluno, diferentemente de uma escola do nível da EASA, que é uma escola para militares. Ali, quando você falou, né, questão do horário, 8h15, eu sempre falo para o meu pessoal, hora é hora, não é antes e nem depois, é na hora. Porque quando o militar, vamos falar em termos profissionais, recebe uma missão, tá, que ele tem que cumprir essa missão num dia na hora 0600, não adianta ele cumprir essa missão 0605 e nem 0555. Tá? Então a gente tem que diferenciar claro. o ensino do colégio militar é uma questão, tá? E o ensino militar é outra questão. militar. Tá? Perfeito, muito bem. Qual é a saída para o Brasil, comandante? Saída do Brasil só tem uma, educação. Tá? É o único caminho. O único caminho que nós temos é educação. Em algum momento nós vamos chegar lá? Nós temos 500 anos, né? Pouco mais de 500 anos. Vamos chegar sim. Eu tenho fé em Deus, fé na missão. Mas será que precisamos dos 5.000 da China? Não, espero que não. Espero que não, porque o mundo é outro hoje, né? As notícias, elas são globalizadas, as coisas acontecem a uma velocidade muito maior. Eu acredito que não precisa de todo esse tempo, não. O que nós precisamos são de pessoas comprometidas com o país, pessoas que não usem das posições públicas em benefício próprio, né? Nós precisamos realmente de estadistas que pensem no país. A partir do momento que tenhamos a nossa população votando decentemente em pessoas preocupadas pelo bem do nosso país, eu acredito que aí vamos encontrar o caminho. Eu tenho fé, mas não existe um caminho fora da educação. Tá? A educação com E maiúsculo. Ok. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Vírus. Coronel Heron Salomão, comandante da EASA, foi o nosso personagem de hoje. Até a próxima.